Cabo Eleitoral é um oferecimento de Royal Print, Informática, Escritório e Serviços. Telefone 81 98384 8375. E Gift personalizados. Artigos personalizados, serviços de imagem, fotos e filmagens. Telefone 81 99914 2803. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Cabo Eleitoral, onde estamos trazendo sempre a participação dos candidatos ou pré-candidatos a vereador nesse pleito do ano de 2024, aqui na cidade do Cabo de Santo Agostinho. E queremos apresentar a você, e hoje em uma edição extraordinária, a nossa convidada especial, que daqui a pouquinho vamos estar falando sobre ela. Mas de antemão pedimos a sua participação para você continuar compartilhando este conteúdo, compartilhando também, ativando o sininho das notificações, para que quando nós tivermos sempre ter o nosso novo conteúdo, você poder participar e já receber em primeira mão. Tá bom? Bom, pois bem, este é o nosso podcast Cabo Eleitoral. Temos a nossa convidada especial de hoje, que é a nossa candidata, ou seja, a nossa convidada é Laudeci Maria da Silva, popularmente conhecida como Lau dos Engenhos. Ela é vice-presidente do Conselho Executivo da Mulher do Cabo de Santo Agostinho e coordenadora estadual do movimento MLST. E também cresceu na área rural e tem essa vasta experiência, trazendo melhorias em muitas áreas para o povo dos engenhos. Então, nós queremos trazer e agradecer Laudeci, Lau dos Engenhos, né, que você assim é conhecida, te dar saudações e te desejar e dizer que você é muito bem-vindo no nosso podcast. E para começar, para você nos contar um pouco sobre a sua origem e o significado do seu apelido como Lau dos Engenhos. Boa noite, Brito. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Para mim é um prazer participar dessa noite tão especial. E, como falou, Lau dos Engenhos, eu adotei esse nome há muito tempo, porque já me representa a zona rural. E trazer esse nome, para mim, é uma satisfação. É um nome que me deu essa visibilidade como uma mulher do campo. E eu tenho um prazer. As pessoas, às vezes, me chamam de Lau dos Engenhos, achando que porque eu sou dona de todos os engenhos do Cabo de Santo Agostinho. Mas não, é um nome carinhoso, eu sinto que é um carinho do povo com a minha pessoa, fico feliz. É um nome que me representa força, né? Aprendi muito na zona rural. E, assim, trazer esse nome, para mim, é orgulho. Tenho um orgulho de ser considerada, conhecida como Lau dos Engenhos. Muito bem, é importante ressaltar, né, que ela reside no Engenho Universo, mas atinge todas as áreas dos engenhos da nossa cidade com seus projetos e com as suas ações, né? Vem candidata também pela segunda vez pelo partido Rede Sustentabilidade. Lau, conta-nos um pouco mais como foi crescer e viver nos engenhos, em virtude que é uma das áreas de muita dificuldade, diferente da cidade ou da zona urbana. E quais foram as principais influências que moldaram a sua personalidade crítica e política e militante, não é? Pois é, Brito. A zona rural e os engenhos, como mais conhecido, nunca foi fácil. Mas, assim, eu digo para você, de certeza, que eu não tenho pretensão nenhuma de sair da zona rural. Muito bem. Hoje, cresci na zona rural, tenho 2 filhos que também não têm pretensão de sair da zona rural. Inclusive, a minha filha, que já fez 21 anos, está também cursando agroecologia para continuar na zona rural. Meu filho também, meu esposo. Então, assim, a gente vem de uma família de agricultores que me ensinou muito. Às vezes a gente pensa que zona rural é só miséria, é só vitimismo, mas não é. O que eu quero hoje, como uma mulher politicamente falando, como militante de movimento, é trazer as melhorias, as políticas públicas que são tão pregadas, que nos alcance, que chegue à zona rural, para que de fato seja o melhor lugar para se viver.
Eu digo a você, desde que tenho 40 anos, fazer 41 e sou da zona rural, digo para você que precisa ser melhorado. E justamente é neste lugar que eu quero estar. E levar melhoramento, segurança para a zona rural, porque quem vive na zona rural também é a escassez de muita coisa. Mas aí eu estou vindo aí, trazendo a zona rural essa visibilidade, porque às vezes a gente acha que a zona rural tem poucas pessoas e não tem. A zona rural é bem populosa, assim, tem muita gente, né? Muita gente. Então, pretendo levar essa política pública para a zona rural, trazer essa segurança, não social, como física, entre outras, que a gente sabe que tem muitos pontos para ser melhorado na zona rural. É verdade. Lau, eu achei muito interessante e eu gostaria até que você me ajudasse nessa minha dúvida aqui. É o seguinte, porque na verdade existem muitas pessoas que, ou até muitos candidatos que depois de eleito, seja ele em qualquer cargo que for público, a primeira intenção de alguns, não é o seu caso, não é que não seja o seu caso, é logo mudar-se do lugar que mora. Estou falando da zona urbana, tá? Da zona urbana. Tem cidadãos e cidadãs que não é uma crítica, é apenas uma análise, né? Que quando ganha, depois que ganha, ele sai logo daquela casa, daquela rua que ele pleiteou ali a candidatura, que ele pediu voto, né? E pronto, aí já aluga uma casa lá nos resorts do pai, vai não sei para onde, desaparece, sai do meio do povo. E eu acho muito interessante que você está dizendo que vai continuar na zona rural. Me fala mais um pouco sobre isso. Se você realmente ganhar as eleições e se de repente o seu pensamento é esse, mas de repente vem os conselhos de amigos, de pessoas mais próximas, de parentes e dizer, olha, vamos sair daqui, vamos comprar uma casa lá em Porto de Galinhas, vamos para Boa Viagem. E aí, vai ou não vai? Claro que não, Brito. Quero dizer com toda a força do meu coração e sim da minha luta. Porque a zona rural me transformou na mulher que eu sou hoje. Uma mulher crítica. Me sinto forte por estar na zona rural e hoje querendo estar no lugar de poder. É um direito meu, como de qualquer outra mulher, sendo da zona rural, da cidade. E a zona rural, para mim, sempre vai ser a minha moradia. Os meus amigos mais próximos, familiares, me conhecem e sabem que se eu quisesse sair da zona rural, eu tenho sim opções, mas eu nunca quis, sempre quis continuar na zona rural. E eu não sei se vocês estão acompanhando, a gente tem uma luta aí de 24 anos de aceitar o pessoal do Engenho Universo, Porto Rio e Vila Real. E, para mim, antes da política, esse também era meu desejo, de ter, de fato, a minha parcela com posse, com título de posse. E a gente está conseguindo isso. Aí você acha um sonho de 24 anos, né, como meus filhos, meu esposo, todos meus familiares e amigos e todos que acreditaram nessa luta. Eu abri mão, vou colocar isso em jogo por 4 anos ou quantos for, para mim não vale a pena, não. Ganhar a política, sim, é um desejo. Mas eu tenho outras lutas dentro da zona rural que, para mim, é do meu coração, é a minha vida que está lá dentro. Muito bem, eu vejo, a gente sente essa verdade no seu falar. A gente sente que realmente você é raiz, tem essa representação do povo do campo, né? Do povo que, na verdade, também são muitos agricultores, né? Que estão ali e que produzem os alimentos para nós aqui da cidade. Mas muito bem, vamos dar continuidade. Você mencionou que participou de muitas ações sociais. Isso aí a gente acompanha das suas redes sociais, não é? A gente percebe isso, que você mencionou que participou de muitas ações sociais nos engenhos, como a garantia de moradia por uso capião e também implementação de água encanada e acesso à internet. Você pode nos falar sobre essas conquistas e os desafios que você enfrentou para levar água, internet, essa moradia, essa questão do uso capião para o povo do campo, que é bem desfavorecido, Sim. não é? Sim, Brito. Eu sou da zona rural desde que nasci. Mas como você deve saber, quem trabalha na usina não fica muitos anos no só engenho. A usina, às vezes, vai mudando. E eu venho do engenho Cajabu Sul, Contra Sul, que é ali perto de Junçaral, saí vindo. E no Engenho Universo, mas tudo zona rural do Cabo de Santo Agostinho. No Engenho Universo, eu estou aproximadamente há 16 anos. E quando eu cheguei no Engenho Universo, não tinha água encanada, não tinha nem saneamento básico, principalmente. Internet não se via falar.
Então, assim, quando eu cheguei lá, eu já tinha tido essas conquistas em outros engenhos, inclusive no engenho Cajabuçu, da onde vim para o engenho Universo, a gente conseguiu, com o Ministério Público, que a usina não permitia que as casas tivessem banheiro, pelo menos, porque banheiro de zona rural, eu acredito que alguns que estão ouvindo vão entender, são uns funil colados na terra e toda a necessidade é lá e vai para uma fossa única, que quando entope, a gente... Isso existe ainda hoje, isso? Alguns engenhos eu acredito que sim, que são nesses que eu quero chegar e levar essa segurança, levar essas melhorias. Porque a gente isso é bem antigo, né? Exatamente. Bem pré-histórico, posso assim dizer. Mas para você ver que eu vivenciei isso. Quando eu cheguei no Engenho Universo, poucas casas tinham esse banheiro. Tinham outras que nem tinha. Fui na usina, na época era a Usina Liberdade, a gente brigou porque o usineiro, os peão não permitia, porque a gente, para fazer um banheiro, precisava arrancar algumas torceiras de cana para fazer a fossa. E aí, para eles era um desperdício. Mas a gente continuou brigando, encontrei muita resistência. No começo também não foi fácil mobilizar ou sensibilizar os moradores, porque eles tinham medo de perder o seu emprego se tivesse uma briga direta com o usineiro, buscando essa melhoria. Mas aí a gente foi fortalecendo, levando essa sensibilidade, porque a gente pode falar de consciência, que às vezes todo mundo pode ter consciência, mas às vezes o medo nos trava, e eles não tinham essa sensibilidade, que era direito deles. Então, a gente brigou muito por isso. Conseguimos levar água encanada para as casas. Hoje, todo mundo lá no Engenho Universo tem banheiro, com pia, com fossa própria, cada um na sua. Tem até chuveiro elétrico na zona rural. Muitos moradores já usam o chuveiro elétrico, que eu quero que alcance a todos. E a internet, então, isso foi um caos. Porque quando a gente falou de internet, lá em 2018... 2017 para 2018, as pessoas não acreditavam muito que fosse possível. E eu fui a primeira pessoa a levar a internet para o Engenho Universo. E daí, quando o rapaz chegou lá para colocar, disse, você vai colocar uma janela ou vou querer mais? Pode, para que os outros tenham acesso. Eu digo, coloque quantas janelas for possível, que eu quero que todo mundo acesse a internet. E graças a Deus, hoje, não só no Engenho Universo, como acredito que na maioria dos engenhos, espero muito que seja em todos os engenhos, já tem internet. E água encanada também. E assim, quando eu cheguei no Engenho Universo, quando a Usina Liberdade faliu, isso em 2016 para 2017, a gente correu um sério risco de ser expulso do Engenho Universo e Pantorra, inclusive perder as casas. E aí começou o caos, começou a luta para sobreviver, porque eu não ia permitir que as famílias da zona rural, certo, moradores antigos que não têm outra cultura, não sabem fazer outra coisa. Se colocasse homens como meu pai numa cidade, numa empresa, numa firma, eles iam fazer o quê se a vida toda for o campo? Se a vida toda foi lidada com a terra. Mas essa ação, ela foi, no caso, ia ser executada pelo proprietário da usina? Pelo proprietário. A gente tem uma intimação, que inclusive essa intimação está lá comigo, onde todos os moradores e acampados teriam que deixar o engenho no dia seguinte. Isso em 2017. Sim. E foi julgado na comarca de Escada, porque o dono pediu lá para facilitar para eles, para ser favorável. E aí a gente começou a se desesperar e calma, não vai correr ninguém. O trator chegou para destear as telhas. Eu, no ato de desespero... Chegou o trator? Chegou o trator. Eu, no ato de desespero, eu não de coragem, que eu nem lembro como foi que eu tive esse ato, subi em cima do trator. A senhora chegou a filmar, não? Não fez umas imagens, não? Não, a gente tem algumas fotos do trator destruindo parte das hortas do roçado de alguns moradores. E aí, no ato de desespero, certo? Eu não sei se foi coragem, que eu fiquei tão eufórica, com medo, que todas as famílias tivessem que sair de lá, subi em cima do trator, peguei a chave do tratorista e disse, não vai te derrubar nenhuma casa, não vai desterrar. E a gente conseguiu, nessa audiência que foi julgado com o doutor Edson Guerra, lá na comarca de Escada, a gente conseguiu, brigou, fui para cima e a gente conseguiu que todos os moradores ficassem nas suas residências e não saíssem até que o INCRA cortasse as terras. E graças a Deus, até hoje a gente garantiu esse direito da moradia. Agora, Lau, agora me diz o seguinte, todo esse caos acontecendo, essas iminentes ameaças das pessoas ficarem desabrigadas lá, não é? Onde estava o poder público? Vamos dizer, onde estavam o prefeito da época, onde estavam os vereadores da época? Chegaram alguém lá para
em defesa, ou para olhar pelo menos? Todos foram notificados que a gente estava passando por isso. Mas eu fico até meio que sem graça de dizer, porque o poder público, nesse período, nesse tempo, em 2018, 2016, a gente recorreu, mas não fomos atendidos. A gente procurou o Poder Legislativo, procurou o Executivo, e a gente não foi atendido. O que nos fortaleceu, né, nessa situação foi o movimento, onde o companheiro Dinho, quanto coordenador nacional do movimento, a gente se juntou. Esse movimento é o MLST? O MLST, Movimento de Libertação do Sem Terra. Muito bem. Então, a gente, junto com todos os que estavam lá, a gente foi brigar sozinho. Por quê? Nenhum que estivesse lá, no seu poder, seja executivo ou legislativo, teria coragem de representar o Movimento Sem Terra. Mas a senhora procurou alguém? Sim. Aqui do nosso município, da cidade do Cabo de Santo Agostinho? A gente notificou que estava passando por essa situação de ameaça. A senhora pode me dizer quem era o prefeito da época? Lula Cabral. Ok. Pode continuar. A gente passou, todos foram cientes da situação. Todos foram. Certo? Mas ninguém não deu um auxílio sequer. Então, o movimento, porque só tem 2 meios de ter acesso à terra. Pela compra direta, se você tiver poder executivo, ou através do movimento. Porque o movimento é que briga para dar garantia da terra e qualidade de vida. Então, eu não poderia, como moradora do engenho, eu não poderia permitir que aqueles moradores viessem para a cidade, formar mais uma comunidade e passar necessidade. Pelo menos o campo ia nos dar o alimento. A gente não ia ter dinheiro, mas a gente ia ter o alimento, porque todo mundo sabe que a terra dá. Se você plantar, a terra dá. Hoje, como agricultora, a minha produção é de tilápia. Eu planto macaxeira, milho, eu planto. Estou falando do que eu vivo. Mas a minha maior produção, que me ajuda a meu esposo botar bolacha na mesa, é de tilápia. Eu tenho 3 tanques de tilápia. Então, minha produção como agricultora é a tilápia. E aí a gente viu essa vantagem. Então, a gente continuou na luta por questão de sobrevivência, mesmo sendo visto com outros adjetivos, preconceito, como você sabe. Por mais que tenha as leis, ainda é muito iminente. Principalmente uma mulher agricultora, negra, numa briga dessa, de frente de uma situação dessa, mas era questão de sobrevivência. A gente precisava resistir para sobreviver. Pois é. Tá aí, nós estamos aqui no nosso podcast Cabo Eleitoral, nosso bate-papo está só começando. Laudeci Maria da Silva, conhecido como Lau dos Engenhos, mostrando aqui toda a sua verdade e trazendo também à tona a realidade dos nossos companheiros, dos nossos irmãos que vivem na zona rural, que pouco é citado. Olha, com todo respeito, o nosso podcast Cabo Eleitoral, mas muitas vezes, muitos participantes passam por aqui, já passaram por aqui, mas pouco se fala. Às vezes, o último, eu acho que teve um dos últimos aí, que eu fiz algumas perguntas referentes, que inclusive eu fiz a pergunta, como estava havendo algumas ações nos engenhos, inclusive até lá no último município, subindo, que é antes de escada, qual é o nome? Jussaral. Então, quer dizer, são locais que são menos falados, e eu acredito que os recursos também chegam poucos. Bom, estamos aqui com o Lau dos Engenhos, que está mostrando a verdade da vida, da realidade dessas pessoas que são os agricultores, que trazem para nós todo o que plantam, como você disse, que a terra não nega o próprio fruto. Né? Então, dando continuidade aqui, então, como a sua participação no Conselho Executivo da Mulher do Cabo de Santo Agostinho influenciou a sua perspectiva sobre os direitos das mulheres na sua atuação política? Pois é, tenho participado, hoje afastada por conta da candidatura do Conselho da Mulher. É um apoio. Eu precisava, fui convidada pelas companheiras, e eu vi que, fazendo parte diretamente do Conselho, eu ia levar para as mulheres dos engenhos, que tinha um órgão, um grupo que cuidava das mulheres. Porque a gente sabe, tem pessoas que falam que a zona rural é o melhor lugar de se morar, porque não tem violência, mas isso é mito. Existe violência, sim, na zona rural, principalmente contra as mulheres, certo? Muitos segmentos que foram ensinados, talvez, as mulheres às vezes silenciam. Então, essa participação no Conselho da Mulher, para mim, foi importante, não só para o meu entendimento,
que era que eu precisava fazer para me assegurar, mas as informações que não chegavam às mulheres. Então, me influenciou na questão de levar, né, a conscientização de que a mulher pode procurar ajuda, sim, que a perseguição vai existir, mas por questão de sobrevivência a gente tem que lutar. Vai esperar morrer, a mulher tem que lutar, tem que buscar ajuda. E o Conselho da Mulher, ela me ensinou isso, mostrou isso. Então, me capacitou como quanto mulher mais, e levar as informações precisas de segurança para as mulheres da zona rural. Você falou um fator muito importante, que no caso é a violência contra as mulheres na zona rural, que na verdade aqui nós que moramos aqui na zona urbana ficamos chega pouca informação. Sim. Né? Chega pouca informação. Você pode citar algum dado ou algum fato recente que marcou muito, de repente, na tua trajetória dentro desse segmento, representando a mulher nesse segmento aqui da mulher, algum fato que marcou a tua história de violência no campo? Olha, recentemente, muito recente não, mas eu acredito que esse ano ainda foi encontrado lá em Arariba, né? Teve uma mulher que foi morta em Arariba. O ano passado, outra foi encontrada na Ponte de Liberdade, morta, já em estado de decomposição. E nos canaviais sempre é encontrado caso de mulher morta, não só aqui desse lado da Usina Liberdade, como no outro. E assim tem também a violência doméstica, aquela violência mais silenciada, né? Aquele lema que ainda é muito antigo, que a gente precisa desconstruir isso. É verdade. Eu venho trazendo essa informação para as mulheres, a gente precisa desconstruir isso, a gente precisa da Câmara dos Vereadores descobrir a forma de criar projetos, leis para desconstruir isso, essa violência doméstica na zona rural, além dela ser muito silenciada. A gente sabe que, às vezes, as mulheres, daqui que eu chegue na cidade para fazer a denúncia, daqui que eu chegue na cidade para pedir um socorro, e a gente também precisa desconstruir que briga de mulher não se mete a colher, se mete sim, que eu jamais vou ver uma vizinha sofrendo violência e eu não vou lá. Vou sim, a gente vai se ajudar. Você vai? Com certeza vou. E as mulheres da zona rural que estão me já ouvindo, foi alguma vez? Sabe que eu já fui e vou sim. Onde quer que eu veja uma mulher sendo violentada, seja espancada ou qualquer tipo de violência, eu te ver perto, eu vou sim. Olá, então conta uma experiência aí dessas aí que, no caso, eu acredito que você não vai sozinha, né? De enfrentamento de uma ação dessa aí. No acampamento do Engenho Universo, acontecia muito. Graças a Deus, não acontece mais. Se chegar no Engenho Universo, você vai ouvir as pessoas dizendo assim, você não faz muita bagunça da frente de lá dos engenhos, não, que ela é a polícia, ela é a veterinária, ela é a parteira. É a xerife lá. Ela é a pessoa. Mas, assim, eu espero que as pessoas vejam essas colocações, esses adjetivos, como uma coisa boa. Positiva. De saber que a mulher não está só. Porque já aconteceu, eu lembro de uma situação, eu estava em Pojuca, em um curso, e Rayane, a minha filha, ligou e disse, está acontecendo uma situação dessa aqui. E aí eu estou aqui vendo, para ver até onde vai, e a senhora toma as medidas daí. E a gente acionou a polícia, e a polícia chegou lá, certo? Mas ainda tem aquela questão que a mulher não quer comprometer o pai do seu filho. Eu sei. Porque é por isso que eu estou falando que a gente precisa tirar da Câmara dos Vereadores um projeto que leve essa acessibilidade para as mulheres, desse medo ou esse lema que é melhor com ele e pior sem ele. Não, mulher. Você vive melhor sozinha, com segurança. É verdade. Viver bem, eu acho que é o melhor. Independente da companhia. Mas viver bem é o melhor. Então, aconteceu no nosso acampamento, no começo, situações como essa, mas graças a Deus, se tem ainda, que eu não posso dizer que isso acabou, é um caso bem isolado e não chega a gente. Ok. Então, Lau, seguinte, você fez articulações no CERTA, né, que é o Serviço de Tecnologia Alternativa, para levar 40 estudantes da zona rural e urbana do Cabo para participar de curso técnico em agroecologia. Quais foram os impactos dessa iniciativa na comunidade?
positiva. Porque, Brito, não dá para se falar de melhoria no campo sem qualificação. Hoje a gente sabe que os agricultores antigos, eu não vou ensinar o meu pai a ser agricultor, mas a gente sabe que a tecnologia está crescendo. É verdade. E a gente falar de agroecologia, a gente está falando do bem-estar, de comer bem, de produzir com qualidade. Olá, a agroecologia fala mais sobre o quê? Um alimento limpo. O alimento limpo. Hoje a gente ainda não consegue ter um alimento 100% limpo, sem agrotóxico. Porque isso também é uma preocupação minha, quanto agroecóloga, como formada em pedagogia ambiental. Por isso a minha preocupação de formar o máximo de pessoas na agroecologia. Porque a agroecologia, ela ensina o agricultor, ou sensibiliza o agricultor a produzir sem o agrotóxico. Ok. Traz uma tecnologia alternativa de produção rápida. Você vai produzir com qualidade e aquela produção vai te dar imediatamente uma alimentação saudável. E o financeiro, porque também não dá para pensar na barriga sem pensar, sem ter o retorno, né? Sem o retorno financeiro, porque é quem supre as outras necessidades. É verdade. Então, essa iniciativa foi justamente para isso. Se você pensa em melhorar o campo, precisa também pensar, além da segurança, na formação, qualificação para o campo. Porque a tecnologia está avançando. E aquela agricultura familiar ultrapassada vai ficando cada vez mais pesada. Então, o filho do agricultor, ele vai querer sair do campo porque não vai querer estar como seu pai no pique da enxada, de sol a sol, na chuva. E essa tecnologia alternativa que traz o curso técnico em agroecologia, ele traz essa alegria de que o filho do agricultor, e principalmente o agricultor, produza com segurança e com qualidade. Ok, já que nós estamos falando sobre agora a educação, né, que é a educação na zona rural, na zona urbana, enfim, quais são as impressões suas sobre a qualidade das escolas na zona rural do Cabo de Santo Agostinho? E quais as melhorias você acredita que precisam ser necessárias, que são necessárias a chegar lá? Olha, os meus 2 filhos, a minha filha Rayane, que fez 21 anos, e o meu filho Jadson, foram da zona rural. Estudaram do pré até o 9º ano. Muito bem. E graças a Deus, aprenderam muito bem. O meu filho está fazendo o 1º ano, a Rayane já terminou, está fazendo faculdade e também está fazendo o curso técnico de agroecologia. Que bom. É claro que quanto ainda tia de muitos que ainda está na zona rural, eu tenho muitos sobrinhos que ainda estudam na escola da zona rural, no Engenho Liberdade, a gente sabe que ainda tem pontos para ser melhorado, mas eu não tenho muita coisa que me queixar. É certo que a gente sabe que tem muitos pontos para melhorar. Ok, Lau, é o seguinte, a gente vê que suas propostas são fortemente voltadas para a zona rural. Isso aí a gente vê nas suas palavras, no teu sangue, isso está no teu DNA, isso é muito importante. E realmente a zona rural precisa de uma representatividade, de ter realmente uma força política, podemos dizer até comunitária, né? que represente mesmo com essa verdade. Você pode nos dar uma visão geral de seus principais projetos e como eles beneficiarão os moradores do campo, caso você seja eleita? Como eu já falei sobre o projeto, para mim continuar qualificando o campo vai ser primordial. A gente vai precisar. Inclusive, essa qualificação é de 18 anos até 65. Mas quando a gente fala em melhorar o campo, a gente está falando como o todo. O Cabo de Santo Agostinho, como o todo, precisa que o campo vá bem para que a cidade também vá bem. A gente sabe que toda sustentabilidade tem que ter uma base. Ok. Toda sustentabilidade tem que ter uma base. Né? Preciso de uma base. Então, a zona rural, como a gente sabe e conhece bem, tudo que veio para a cidade se produziu em alguma zona rural. Se produziu de grande e a pequena escala. Verdade. Então, quando eu falo de melhoramento na zona rural, eu estou pensando diretamente na cidade do Cabo de Santo Agostinho, nas praias, né, nos bairros. Por quê? Eu hoje sou da zona rural, mas eu acesso todo o serviço que tem na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Então, conheço de perto o que é que precisa ser melhorado. E o campo contribui diretamente com essas melhorias na cidade. O campo, ele contribui diretamente.
Agora, visando que tem alguns pontos nos bairros, na nossa cidade, que é preciso ter uma intervenção direta para aquela situação. Lau, olha só, importante, muito bom. Agora a gente vai falar um assunto que daqui vai surgir outra pergunta, tá? Eu já senti aqui. Um dos seus projetos é organizar melhor os comerciantes do Mercado Livre, não é? Como você planeja implementar isso e quais os benefícios espera trazer tanto para os vendedores quanto para os compradores? Aquelas pessoas que vendem na feira, enfim. Já deu para entender que quem está lá na feira está vendendo o produto que me representa, a agricultura familiar. É verdade. Então, assim, não dá também para esquecer dessas pessoas que também estarem lá. Já estive na feira, já fui vendedora. Já fui vendedora, certo? Quando adolescente, já vendi pão nos cortes de cana, já fui camelô, já fui prestanista. Então, assim, eu sei também as dores de quem está ali vendendo. E como consumidora, eu preciso que a pessoa que me atenda esteja num ambiente que dê a ele uma qualidade, para que ele possa também me receber com qualidade. Então, para mim, isso também é um dos pontos que eu vou bater muito nessa tecla. A organização que eu falo é você estar bem, estar vendendo bem naquele lugar, o que é que precisa ser melhorado, porque eu preciso saber deles, eu preciso saber o que é preciso, o que é que eles querem que melhore. Eu, como consumidora, eu sei o que é preciso, mas o comerciante que está lá, você vê ali no Mercadão, aqueles comerciantes que eu entro ali, eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. Vendo os produtos da agricultura familiar sendo vendidos, o que é que eu preciso? O que é que eles precisam ser melhorado? Eu quero junto construir isso com os feirantes, com os comerciantes, mas também com quem consome, com quem passa por ali. Eu preciso junto ver a forma de melhorar. Agora, Lau, é o seguinte, você falou duas coisas importantes aqui. Você falou que a questão da organização, e quando se pergunta, você pergunta lá ao vendedor, né? Ou seja, aquele comerciante que também certamente é agricultor, né? Ou está vendendo seu produto que veio diretamente do campo, se ele está vendendo bem, né? Se está tendo uma resposta positiva. Agora vem outra questão. Qual é a sua visão, né? E qual será o seu posicionamento? Primeiro a tua visão, tá? Sobre aquela questão do ambulante, do feirante que fica no meio da rua, né? Que muitas vezes também está em alguns espaços do Mercadão, que não é dentro, às vezes está fora, e às vezes vem o controle urbano, agora vem, né? Agora vem o controle urbano, que, claro, que está na lei e deve ser determinado isso, não é? Qual a tua visão a respeito das imagens que certamente você já viu, né? Aquelas atrocidades, enfim, que pega a mercadoria do feirante e aí muitas vezes derruba no chão, enfim, aquela perseguição que estava acontecendo contra os nossos agricultores e feirantes e ambulantes. Qual a sua visão a respeito disso e qual a tua proposta sendo candidata a respeito deste assunto? Discordo da forma que os feirantes e os ambulantes são tratados, porque assim ele investe. Há um investimento para ele estar ali. Ele sai de madrugada, pega o que tem, investe na sua mercadoria, para no final da feira ter retorno, para garantir seu sustento na sua casa e garantir uma alimentação para os seus filhos. Mas também não dá para ver isso de uma forma, então vamos deixar lá. Não, mas vamos arrumar. Né, tem um problema, vamos levar uma solução, vamos tentar organizar. Quando eu falo de organização, é disso mesmo que eu quero falar. Os feirantes estão ali, eles vão ter que continuar vendendo. A gente não pode pegar a mercadoria, destruir, eu não sei o que faz com a mercadoria, e deixar o feirante, o ambulante na mão, sem levar sua feira para sua casa. Isso aí não é certo. A gente não pode tratar isso como um probleminha. Isso é uma questão grande para ser resolvida. E de que forma isso está resolvido? Se eu vou tirar o feirante daqui, eu vou ter que dar
uma outra solução. É verdade. O que eu não posso não, mas tem vários empregos, as empresas aí com oportunidade de emprego, mas o que está faltando, às vezes, para eu acessar aquela vaga de emprego, é a qualificação, é a formação que eu não tive lá atrás. Uhum. Porque a gente sabe que tem pessoas hoje que não tem a ficha 19, que não tem nem a 18. Então, eu não posso simplesmente olhar para um feirante e dizer, você vai sair daqui e ter uma vaga de emprego lá em Suape ou qualquer outro lugar. Eu não posso. Uhum. Porque eu não sei a escolaridade, a formação daquele feirante. Eu vou tirar de uma forma pacífica, arrumar um outro lugar para que aquela feira continue. O que a gente não pode acabar com a feira. É verdade. Nem tirar o sustento de ninguém. Uhum. Entendeu? Agora que é fato. É preciso dar uma arrumada. É preciso A gente vê organizar, aquela movimentação ali, você empurra, muitas vezes não dá nem para passar, você né? empurra Às um vezes... para cá, a mulher com sua criança tem que ir pela rua, Uhum. fica ali disputando com os carros. É verdade, é. E isso a gente precisa melhorar. É claro que tem ainda muita coisa a ser melhorada. Então, a minha proposta é isso, é essa organização. Mas não eliminar nenhum feirante para que a rua fique organizada, bonita. A gente tem que criar uma alternativa para que todos ganhem. Ok, então vamos falar agora da saúde. Quais são as principais dificuldades que os moradores da zona rural enfrentam em relação ao acesso à saúde? E quais são as suas propostas para melhorar esse aspecto, a saúde no campo? Brito, melhoramento sempre vai precisar. Uhum. Isso é fato. Porque quando uma coisa funciona, precisa melhorar a outra. Questão da saúde, vacinação, graças a Deus, tudo acontece perfeitamente. Eu tenho sempre conversado com as mulheres lá, nos postos, quando a gente vai. Certo. A gente é privilegiado, porque a gente vai para o posto, os profissionais do posto nos atendem super bem. Isso eu estou falando porque eu acesso a esse serviço. Muito bem. Eu vou sempre no posto, levo meus filhos, então as vacinas em dia. O atendimento no posto é maravilhoso. Os profissionais atendem a gente muito bem. Sem falar, gente, não estou querendo causar inveja a quem mora nos bairros. Na cidade, não. A gente da zona rural vai para o posto, faz a consulta e deixa todos os encaminhamentos lá. O pessoal do posto, a gente de saúde, é que faz a marcação e a gente só recebe o encaminhamento já para ir naquela data e naquele horário fazer aquele exame. Vocês estão tão chique assim então, lá, Então, assim, eu não quero causar inveja, gente. Eu quero que dessa forma alcance todos vocês, tá certo? Eu quero que todos que acessem o serviço de saúde do Cabo de Santo Agostinho, sendo na zona rural, nos bairros, tenham esse mesmo tratamento, tá certo? Porque não é um privilégio só para a zona rural. Quero que seja para todos. Prevenção, então, a gente faz. As mulheres lá, com a enfermeira, sempre muito dinâmica, conscientizando, porque ainda é um tabu, né? De que uma mulher de 60, 65 anos queira fazer o exame preventivo. Mas, graças a Deus, a gente consegue acessar e as coisas vai acontecendo. É claro que ainda falta muito a melhorar. Ok, a gente fica até feliz em saber que realmente na zona rural está tendo essa assistência muito boa para o nosso povo, né, do campo. Isso é muito bom. Bom, vamos falar agora sobre merenda escolar. A qualidade da merenda escolar, Lau, é um tema crucial. E quais são as suas propostas para garantir a alimentação saudável e adequada para os estudantes das escolas rurais? Fala aí, Lau, sobre a merenda. Brito, vou falar mais uma vez, onde a zona rural é um ponto primordial nessa questão da merenda escolar. Tem um programa do governo federal, que é o PAA, que é a compra direta da produção do campo para fazer a merenda escolar. Então, veja só o quanto o campo ele vai estar sempre como uma base de melhoramento para a cidade. Muito bom. Por quê? A merenda escolar, hoje a gente ainda não consegue, porque tem uma burocracia que, graças a Deus, a gente está tentando aí desconstruir isso, ou não desconstruir e eliminar, mas seguir, acompanhar tudo direitinho e fazer. Para que o agricultor ele possa vender a sua produção para a merenda escolar, ele precisa ter vários documentos, como o CAF, a DAP, e isso no começo foi um problema, porque a gente não estava conseguindo acessar esse documento. Mas a merenda escolar, eu trabalhei na Escola Liberdade durante 6 anos como auxiliar de higienização. E confesso que a merenda
ainda era melhor, às vezes, até do que a minha própria alimentação na minha casa. É o almoço, para quem faz parte do serviço PET, é o lanche, tem as refeições certinhas, que é o lanche, o almoço. Então, assim, é muito boa a merenda, e vai ser melhor ainda quando nossos agricultores puder vender a sua produção diretamente para a merenda escolar aqui no Cabo de Santo Agostinho. Ok, esta é a Lau dos Engenhos. O nosso podcast de Cabo Eleitoral recebe hoje a nossa candidata ou pré-candidata, né, Lau dos Engenhos, que está pleiteando uma vaga na Casa Vicente Mendes nesse pleito do ano de 2024, está trazendo aqui as suas propostas, toda a sua verdade sobre a zona rural, que é uma das suas maiores bandeiras. Pois bem, você falou da questão dos agricultores venda, né, de vender bem os seus produtos. Quais são as principais dificuldades que os agricultores enfrentam para vender a sua produção, e como você pretende ajudar a melhorar a comercialização dos produtos da zona rural? Brito, ainda a gente encontra dificuldade na questão da retirada, né? As estradas ainda é o nosso maior problema, que não é um problema de hoje. Todo mundo sabe, quem acessa ou quem tem algum parente na zona rural, as estradas na zona rural durante o período de chuva é um caos, não só no Engenho Universo, Pantorra, mas como toda a zona rural. Acredito que não só no Cabo de Santo Agostinho, mas em todo o mundo. A gente sabe que para melhorar isso, é preciso ter um paliativo a cada 3 meses nas estradas da zona rural. Isso facilita, né, a retirada da produção dos agricultores. Então, o melhoramento nas estradas que a gente tem, mas a gente sabe que ainda precisa ter mais, certo? Isso ajuda a produção direta para o comércio, porque muitos agricultores ainda, eu digo porque no Engenho Universo acontece, vende a sua produção para atravessadores. Brito, eu cheguei a vender saco de macaxeira de quase 60 quilos a R$20. Eu acredito que muitos compradores meus ainda tá me ouvindo. Porque na cidade era R$80 o saco. Mas eu não tinha como levar. Isso lá em 2018, certo? Que eu deixei de plantar justamente porque faltou iniciativa. Foi desmotivando. Então, eu deixei de ter a macaxeira para venda por conta disso. Então, esse melhoramento nas estradas, acho que é o ponto principal para incentivar o agricultor a produzir cada vez mais. Mas com isso vem o apoio com mais maquinário, né? O apoio à qualificação, à distribuição de semente, porque se o agricultor ele hoje é assistido com os técnicos naquilo que ele produz, é claro que ele vai produzir com segurança e com quantidade, né? Com mais quantidade. Ô Lau, como você avalia a atual gestão municipal em relação às políticas voltadas para a zona rural, já que já estamos falando aí das estradas, da saída dos produtos que tem a maior dificuldade, enfim, do difícil acesso, né? Certo. E quais são os pontos positivos e negativos que você avalia, na sua opinião, da atual gestão relativos a esses serviços na zona rural? Olha, Brito, o ponto positivo é que esse gestor foi o que chegou mais perto dos agricultores. Certo? Foi o que levou mais, assim, vamos supor, apoio. A gente sabe aí que esse momento agora, cada um querendo fazer mais, outro não faz e diz que fez, mas eu digo a você, e eu não digo por passar na zona rural, eu digo por ser moradora da zona rural desde que nasci, que essa gestão foi a que chegou mais perto do agricultor, foi que deu mais assistência, inclusive a semente do milho só veio nos alcançar agora há pouco, não era uma coisa que já vinha há 300 anos atrás, certo? Essa semente do milho que alcança o agricultor, na frente o trator para preparar a terra. Por isso que eu digo a você, que foi o gestor, essa gestão agora, que chegou mais perto. E o ponto negativo é que a gente sabe que tudo também não depende do gestor. O Poder Legislativo ele tem também seu papel primordial para criar projetos de lei para a melhoria do campo, porque não tem. Hoje, a gente vê
peço até desculpa a expressão, muito engraçadinho dizer que representa o campo, que sabe a dificuldade do campo, porque o avô morou no campo há 300 anos atrás. Ô, filho, isso chega a ser até chacota. Eu fico injuriada quando eu vejo esse tipo de discurso. Vazio, né? Um discurso vazio. Você está plena política e quer construir na zona rural um discurso desse. Isso aí é uma tiração, como diz os mais novos, é uma tiração de onda. Então não faz isso na zona rural, não. Vive na não. pele, né? Respeita quem está lá, respeita a história de quem está no campo, da mulher agricultora, do homem, do filho do agricultor, porque isso aí é um discurso que, para mim, não tem base nenhuma. É melhor mudar. Então, assim, quando eu digo que também não só... Porque hoje é fácil apontar os pontos negativos e dizer que é culpa da gestão. Mas o que foi que o Poder Legislativo fez para melhorar? Apresentar o problema é fácil demais. Mas é difícil chegar junto do gestor e vamos construir uma solução para as estradas, vamos construir uma solução para uma ponte que está caindo. São 21 vereadores. Será que eles juntos não levariam um melhoramento para a zona rural? É claro. E eu digo para você porque, assim, eu, quanto candidata a vereadora, eu não tenho uma bandeira. Para mim, não esvazio nenhuma pauta. Todos os problemas, existe solução ou melhoramento. Certo? Eu acho que não tem um problema que a gente, com seriedade, com respeito ao povo cabense, com respeito ao povo do campo, a gente não leve um melhoramento ou uma solução definitiva, porque a gente vive a vida toda de paliativo. Vamos construir um poder legislativo que apresente projeto, chegue lá no gestor e diga, vamos fazer isso aqui, porque lá no campo tem mulheres, tem homem, tem criança que precisa ser assistida, que essa política pública que é tão pregada, que de fato nos alcance. A gente vai viver a vida toda sendo os menos favorecidos. Ô, Lau, o que você acredita que, para a gente já estar chegando nos momentos finais, que a administração municipal pode melhorar para atender às necessidades dos moradores da zona rural? O que você acha que pode, o que está faltando para melhorar um pouco mais? O que está faltando para melhorar a zona rural? Eu vou colocar aqui alguns pontos, mas é claro que a gente sabe que o correr do tempo vai aparecendo. Já houve melhoramento agora nessa gestão, muitos melhoramentos. Mas, como eu disse, tem coisas que tem que ser contínuas. É verdade. Inclusive as estradas. Dá para socorrer uma mulher que foi espancada lá pelo seu companheiro ou pelo seu vizinho numa estrada que não tem buraco, que um carro pequeno não passa? Dá para socorrer... Eu acho que se for passar até de cavalo, o cavalo cai, né? Dá para socorrer um adolescente que estava brincando, se machucou. Então, assim, esses são os pontos que precisa melhorar. Mas precisa que para a gestão levar melhoramento definitivo, eu acho que tudo é um conjunto. É um conjunto de entendimento para toda a população cabense da zona rural. É agora. Né? Vamos ver com quem vai construir a gestão. Ok. Então, Lau, quais são as suas expectativas para o futuro do Cabo de Santo Agostinho e como você pretende contribuir para esse futuro? Pois é, eu pretendo dar o meu melhor como sempre, não só como mulher, mas como pessoa, como mãe, porque a gente precisa entender o seguinte, a vida toda, quanto hoje, eu fui eleitora, e a gente sabe o que precisa melhorar na nossa cidade, nas praias, em todo o Cabo de Santo Agostinho. Então, o meu projeto é vir ao povo, procurar saber, ouvir também, porque fica fácil de te dar um remédio para uma dor que eu não sei qual é. Então, quando a gente junta, constrói esse melhoramento junto, constrói essa política pública junto, fica fácil. Eu acredito que não seja difícil, não. Então, o meu projeto é ouvir o povo e ver com eles o que é preciso fazer para melhorar. Ok, Lau, é o seguinte, já estamos chegando nos nossos momentos finais, estamos aqui com Lau dos Engenhos, no nosso podcast Cabo Eleitoral, recebendo Lau
dos Engenhos, que tem essa representatividade forte, candidata nesse pleito do ano de 2024, a vereadora disputando uma vaga ali na Casa Vicente Mendes. Lá, um bate-bola, resposta rápida. Vou fazer aqui algumas perguntas, você responde rapidinho. Um momento marcante na sua trajetória de luta? Está sendo a posse das terras que a gente brigou por ela durante 24 anos. Uma pessoa que inspira você? A minha mãe, mulher agricultora de luta. Então, essa mulher me representa e me dá expectativa. Inclusive, está doente, está internada há 3 meses. Mas, assim, eu busco força para continuar pleitando, não só na política, mas na vida. Sua mãe também é do campo, claro? Sim, agricultora. Toda a trajetória, né? Um livro ou um filme que influenciou você? Um filme? Ou um livro? Ou um livro. Não, o que me influencia é a Bíblia. Eu leio muito a Bíblia. Muito bem. Porque tem mulheres na Bíblia, como eu, que foram guerreiras, não só a fé, mas que lutou para sobreviver. Então a Bíblia é um livro que me inspira. Uma atividade que você gosta de fazer no seu tempo livre, isso se tem, né? Nessa correria. Nesse momento não dá muita coisa. Mas o que eu gosto muito de fazer no meu tempo livre é ouvir. É ir para o acampamento. Lá no acampamento a gente conversa muito com todos, com criança e com as crianças. Porque não dá também para falar de melhoramento, de vida política, se não ouvir as crianças, porque é um dito popular que as crianças de hoje é o futuro da manhã. Então vamos ouvir as crianças, vamos saber também quais são as dores delas, para poder a gente construir um futuro junto. Uma palavra que define a sua luta. Fé. Muito bem. Lau, para finalizar, deixa a sua mensagem para todos os seus ouvintes, para os ouvintes do nosso podcast de Cabo Eleitoral, que você gostaria de deixar para os eleitores do Cabo de Santo Agostinho que estão acompanhando o nosso podcast na sua trajetória política. Deixa a tua mensagem, então. Brito, eu estou muito feliz já por todos os momentos vividos. Então, assim, falar de tudo o que eu já vivi, quanto mulher, quanto mãe, esposa, ficaria muito extenso. Mas eu quero deixar para você e todos os espectadores, tanto da zona rural quanto das praias, da cidade do Cabo de Santo Agostinho, é que a gente precisa de oportunidade na vida para, de fato, construir. Porque a gente precisa renovar cada dia para saber se há solução para os problemas antigos. Então, peço a vocês esse entendimento ou talvez esse carinho, tá certo? Então, Brito, eu fico até emocionada de falar sobre tudo que já vivenciei na vida enquanto mulher militante de Movimento Sem Terra. Então, hoje fica até para mim muito emocionante chegar e dizer para a mulher, para o homem, para o adolescente e a criança também, porque nos trata muito bem, que nos dê uma oportunidade nessa vida política. Ok, tá aí. Essa é a Laudeci Maria da Silva, conhecida como Lau dos Engenhos, do nosso podcast Cabo Eleitoral. Lau, nós queremos agradecer a você, em nome de toda a equipe do nosso podcast, pela tua participação, pela tua presença aqui com a gente, por toda essa tua energia, por essa tua garra. Queremos te desejar muito boa sorte nesse pleito. Obrigada. E que você firma um compromisso de, sendo eleita, voltar aqui para está afirmado, trazer os seus agradecimentos e falar dos teus projetos com muita verdade para o futuro. Tá ok? Tá ok. Eu acredito muito que eu vou voltar, acredito no povo do Cabo de Santo Agostinho, que vai me dar essa oportunidade de voltar e agradecer quanto vereadora. Ok. Tá aí, gente. Este foi mais um nosso podcast Cabo Eleitoral. Prometemos estar de volta, assim permitindo o nosso Deus.